Vamos nessa, então, começando aqui o nosso programa, porque o Supremo Tribunal Federal vetou a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A maior parte do tribunal julgou que a Constituição veda a reeleição destes representantes. Os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux, no julgamento realizado em plenário virtual, concluíram o julgamento vetando a possibilidade de reeleição dos chefes da Câmara e do Senado no próximo ano. Foram a favor da reeleição de Maia e Alcolumbre os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Contrários foram Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. E a favor da reeleição apenas de Alcolumbre votou o ministro Cássio Nunes Marques. Thaís Oyama. Paulo, primeiro o STF só decidiu que há muito tempo a Constituição já tinha decidido, né? Ou seja, que é inconstitucional a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na legislatura imediatamente subsequente, ou seja, nenhuma novidade, ou pelo menos não era para ser nenhuma novidade. Como falamos um monte de vezes aqui, se a Corte decidisse por alguma outra coisa diferente disso, ela estaria simplesmente dando as costas para a Constituição. Então, sobre isso já falamos e eu vou, então, passar para frente, porque, dito isso, o fato é que foi uma surpresa, pelo menos lá no Congresso, a decisão do STF, ainda que, se ela decidisse o contrário, seria uma decisão inconstitucional. Foi uma surpresa porque, como me disse o senador, lá no Congresso, a decisão esperada, o jogo jogado que eles achavam que já existia, era de que a Corte fosse autorizar a reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, tanto é que ele estava esperando e achando que o jogo estava jogado, que não tinha nem um plano B, pelo menos para eleição para o lugar do Davi Alcolumbre, né? Eles falavam os nomes aqui, outros nomes ali, mas não tinha um plano B, porque a reeleição do Alcolumbre era praticamente dada como certa. Diferente da Câmara, onde a briga pela reeleição, seja do próprio Rodrigo Garcia ou das pessoas, Rodrigo Maia, ou dos nomes que podem ser apoiados por ele, contra o candidato do presidente, já estava rolando há muito tempo. Então, para rememorar, da parte da Câmara, como é que estava a situação? Havia o provável possível candidato, nesse caso, à reeleição, que seria o Rodrigo Maia. Havia pelo menos 3 candidatos que disputam o apoio do Rodrigo Maia, que é o candidato do Republicanos, Marcos Pereira, o Baleia Rossi, do MDB, ou o Aguinaldo Ribeiro, do PP. Esses 3 disputam o apoio do Rodrigo Maia. E da outra parte, né, apoiado pelo presidente Bolsonaro, está o probo, impoluto e notório Arthur Lira, também do PP. Com a decisão de ontem do STF, agora começa a briga. Do lado do governo, eles acham que o saldo foi positivo, porque apesar de a perda agora do Davi Alcolumbre a partir de fevereiro vai ser uma coisa que o Planalto vai sentir, o Senado não é aquela casa estrategicamente tão importante nesse momento para o Planalto. Não é dali que saem as principais iniciativas que podem ajudar o governo, ou pior, que podem criar grandes problemas para o governo. O Senado é uma casa mais calma, mais pacífica, com menos integrantes, mais administrável, né? Já a Câmara, não. A Câmara é um território estratégico para o governo e um território conflagrado, porque o Rodrigo Maia, o atual presidente, é visto pelo governo, e em especial pelo presidente Bolsonaro, como um grande inimigo. Então, a saída do Alcolumbre, a iminente saída do Alcolumbre agora a partir de fevereiro, é ruim para o Planalto, mas a saída do Rodrigo Maia é tão boa que o governo considera que ficou no azul. Bom, agora o que acontece? Agora começa a guerra interna na Câmara. O Senado vai começar agora a colocar as peças no tabuleiro, porque, como a gente estava falando aqui, não era esperada essa decisão do STF e o Alcolumbre era o mais provável futuro presidente. Então, agora o Senado recomeça a colocar as peças no tabuleiro e a Câmara dá o início, a largada para a briga. O que eles vão fazer agora? Cada um dos potenciais candidatos vai tentar fazer um grande bloco. O Rodrigo Maia acha que pode fazer um bloco de até 300 deputados.
E por que, talvez para quem não esteja familiarizado com isso, por que é importante ter um grande bloco? Porque lá em fevereiro, quando a eleição se der de fato, cabe ao bloco maior a tal da primeira pedida, ou seja, o bloco maior tem direito a escolher primeiro os ocupantes da mesa diretora. E claro que os cargos mais cobiçados são o de vice-presidente da Câmara, o de segundo vice-presidente da Câmara e depois o de secretário, primeiro secretário. Então, quem tiver o maior bloco vai ter direito a fazer a primeira pedida e certamente vai escolher esses cargos mais vistosos. Se for o maior bloco o da turma do Rodrigo Maia, fica com a turma do Rodrigo Maia a primeira pedida. Se for o maior bloco da turma do Arthur Lira, fica com a turma do Arthur Lira o direito à primeira pedida. Então, isso é muito importante porque é a cenourinha que os potenciais candidatos agora acenarão em direção dos potenciais aliados, né? Fique comigo que a gente vai ter direito à primeira pedida e os cargos mais vistosos na mesa diretora. Então, é assim que se faz política no Congresso, sempre foi cargos, né? E é assim que se faz política também fora do Congresso. Por quê? Assim como os candidatos, potenciais candidatos à presidência da Câmara vão acenar com cargos aos seus potenciais aliados, também o Palácio do Planalto vai poder contar e vai fazer uso da mesma tática. Só que no caso do Palácio do Planalto, o trunfo é outro. O trunfo se chama reforma ministerial. E já tem ministro avisado, vai ter de deixar sua cadeira para dar lugar para a turma do Arthur Lira. Tomé Abduch. Olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi muito assertiva, pois afinal de contas teria sido um tapa na cara do povo brasileiro se o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o grande guardião da Constituição, votasse a favor da reeleição. É muito clara a nossa Constituição, onde se diz que você não pode ter nenhum deles reeleito dentro da mesma legislatura por mais de uma vez. Então, aonde estaria indo o Brasil se o próprio Supremo tivesse ido para esse caminho? E precisou-se de uma grande força popular, de grandes juristas do Brasil, como o Dr. Ives Granda Martins, como Nelson Jobim, Jana Pascoal, e muita gente importante que realmente conhece a Constituição, estarem se manifestando para que a gente conseguisse aí vetar essa reeleição de Maia Alcolumbre. Nós temos hoje um país democrático e dentro da democracia a gente renovar é muito importante. O Rodrigo Maia tem sido um grande problema para o nosso país. Ele tem votado, sempre colocado em pauta as coisas de acordo com os interesses políticos e não com os interesses do Brasil. Nós temos tantas pautas importantes para serem votadas no Brasil nesse momento e nós estamos aqui perdendo tempo, o país inteiro parado, né, a reforma administrativa, o Pacto Federativo, a reforma tributária que devia ter sido pautada este ano para a gente poder sair da crise aqui e ver como está acontecendo e dar base para que isso continue. Nós estamos aqui falando de reeleição de uma coisa que é totalmente inconstitucional e muito clara. Eu acho que o Brasil teria tido uma atitude, o brasileiro de bem, muito forte contra isso. Eu não sei o que eles estão achando, pois esse motivo com o Covid, as pessoas estão deixando de ir às ruas para poderem se manifestar. Então, de uma certa forma, eles acham que podem fazer com o nosso Brasil o que eles realmente querem, né? Como se o Brasil fosse deles. Bom, vamos lá. Reeleição. O Rodrigo Maia, ele, como eu falei agora anteriormente, tem sido um grande mal para o país. O Alcolumbre, por outro lado, ele está um pouco mais alinhado com as pautas do Brasil e se mostrando a favor de estar ajudando nas reformas. Mas também, segundo a nossa Constituição, ele não tem que poder se reeleger. Então, desta forma, a decisão foi certa, assertiva, mas fica sempre aquela coisa aqui atrás da orelha do povo brasileiro. Por que o Supremo Tribunal Federal toma esse tipo de atitude? Por que o Supremo Tribunal Federal vota também contra a prisão em segunda instância? A gente espera que a Suprema Corte esteja protegendo o povo brasileiro, esteja ao lado do povo brasileiro, mas não é esse sentimento que fica em relação às atitudes e à maneira como eles estão votando. Eles acabam legislando, eles acabam tomando coisa de assuntos que, no meu ponto de vista, não cabem a eles. Então, a decisão assertiva, e eu aqui parabenizo, inclusive, aos ministros que votaram contra, pois nós achávamos que todos eles votariam, ou grande maioria, a favor desse absurdo que seria inconstitucional, que seria a reeleição das duas casas. Thales Faria. Boa tarde, Thaís Oyama. Beijão para você. Obrigada, Thales. Lembrou? Olha, eu confesso que eu não fiquei surpreso com a decisão do Supremo. Realmente, como a Thaís diz, foi uma surpresa para os articuladores do Congresso, para muitos articuladores do Congresso que acreditavam que iriam ganhar o direito à reeleição. Mas eu já tinha conversado com alguns ministros do Supremo e cheguei a dizer que o Supremo não ia
aprovar isso. Só que a conversa que eu tive anterior, eles estavam com a seguinte posição, e que eu acho mais correta, e que deveria ter sido tomada. Não cabe ao Supremo decidir de antemão, antes do fato. O Supremo não é um órgão consultivo, então não tinha nada que o PTB mandar para lá algo dizendo vai ser inconstitucional, deixa de ser. O Supremo tinha que ter dito, não cabe a nós, e essa era a minha expectativa, não cabe a nós decidir, vocês aí, depois que houver alguma decisão, se houver algum recurso, aí nós decidiremos. Isso já impediria a reeleição. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, para fazer o registro dele, teria que aprovar uma PEC em 2 turnos, com maioria considerável na Câmara e no Senado, não havia mais tempo hábil para isso, não haveria candidatura à reeleição nenhuma. Mas, de qualquer maneira, o Supremo tomou a decisão correta. Também eu não entendo a crítica, porque se o Supremo tomou a decisão correta, não dá para a gente falar que o Supremo decidiu, está jogando contra o Brasil. Outra coisa é o nosso amigo Rodrigo Maia. Não é ele sozinho que paralisou a pauta do Congresso. A pauta do Congresso está paralisada também pelos governistas. Os governistas estavam querendo comandar a comissão de orçamento e, por causa disso, se juntaram à oposição. A oposição não tem gente suficiente para paralisar o Congresso, para obstruir. Se juntaram com os governistas e obstruíram as votações. E o Rodrigo também se aproveitou disso. Isso é um jogo que o governo e o Rodrigo jogaram juntos. E um jogo de empurra um para o outro a culpa. A reforma tributária, até hoje, o Ministério da Economia não enviou ao Congresso. Bem, o fato é o seguinte, agora vai começar a briga pela eleição do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado. O governo sai, a princípio, favorito. Ou seja, o deputado Arthur Lira, líder do PP, que é o maior partido da Câmara e é o candidato do governo, hoje é o candidato mais forte. Rodrigo Maia pode conseguir fazer um candidato igualmente forte se tiver o apoio da oposição e está articulando para isso. Nesse jogo entra, inclusive, a eleição presidencial de 2022. Por quê? Porque o Rodrigo Maia está tentando ver se traz para ele o PDT do Ciro Gomes. E aí teria um candidato que fosse do DEM, do PDT, de algumas parcelas da oposição, PSB, PCdoB, e a eleição provavelmente irá para o segundo turno, e no segundo turno ele juntaria todo mundo. É um jogo que ainda não está definido. Hoje o favorito é o governo. No Senado, a mesma coisa. O favorito é o MDB, o maior partido. E dentro do MDB, o governo pode ter 2 candidatos, está acenando para 2 candidatos. Fernando Bezerra, de Pernambuco, que é líder do governo no Senado, e Eduardo Gomes, do Tocantins, que é líder do governo no Congresso. Esses são os 2 candidatos do MDB, que é o maior partido, que saem fortes. Mas o líder do MDB, que se chama Eduardo Braga, e que não é tão governista assim, joga um jogo muito típico do MDB, ora morde, ora sopra. O Eduardo Braga também quer ser candidato. E ele tem força, porque ele é aquele establishment do MDB, que inclui Renan Calheiros, e que o próprio Fernando Bezerra faz parte. Então, é um jogo em que esses são os favoritos. Mas tem outra candidata do MDB, possível candidata do MDB, que está se colocando, que é Simone Tebet, que é próximo ao grupo Muda Senado. Esse grupo inclui Álvaro Dias, inclui Antônio Anastasia, que é o vice-presidente do Senado, que é um grupo que se formou em torno da Lava Jato, do protesto contra a chamada velha política, né? Esse grupo, se juntar
há uma parcela do MDB, e se conseguir juntar a oposição, o que não é tão provável assim, porque o PT não é muito ligado ao mudança do Senado, pode ser que ganhe. Por enquanto, os favoritos no Senado são MDB e o governo. Esse é o jogo que vem aí pela frente e que vai ter tudo a ver com as eleições de 2022. Tomé, em seguida, Thaís Oyama. Olha, Thales, vale sim a crítica ao Supremo Tribunal Federal, pois nós tivemos o Gilmar Mendes, né, que é o relator disso tudo, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, que votou parte a favor e parte contra. Isso aconteceu no domingo, por volta de meia-noite, e quando a gente vê aqui esses homens que estão lá para poder defender a Constituição brasileira, iniciando a votação, já votando a favor da reeleição, isso é uma coisa extremamente preocupante. Eles não deveriam de maneira nenhuma nem parar para pensar, pois a Constituição é muito clara. Eu vou ler aqui para vocês o que a Constituição diz. Ela diz assim, ó, que é o parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros a eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então isso preocupa muito. Ainda bem o voto foi a favor, mas houve sim uma grande pressão popular e de grandes juristas. E quando eu comentei aqui em relação ao Rodrigo Maia, é importante nós colocarmos que já foi encaminhado sim pelo governo várias reformas, como a reforma administrativa, como o Pacto Federativo e entre outras muitas que não foram pautadas ainda pelo senhor presidente da casa, Rodrigo Maia. Como eu digo, ele pauta coisas que são de pouco interesse nacional. Nós temos um momento de grande importância para o país, que é esse novo ano que está entrando, e a gente poder dar continuidade nessa saída em V, que somente o Brasil, acredito que nenhum outro país do mundo está tendo uma retomada tão grande neste momento, e muito foi por conta da ajuda que foi dada, né, pelo governo federal, que fomentou muito o consumo no Brasil. Então nós chegamos agora no momento que nós temos que dar base para que esse crescimento continue, e nós dependemos dos presidentes das duas casas. Enquanto nós não tivermos pessoas lá preocupadas em pautar o que é importante para o Brasil, esse país aqui não irá para frente. E, no meu ponto de vista, eles estão sempre preocupados com seus interesses pessoais, com a política, com os acordos que vão fazer e não com o próprio Brasil. Então, eu acho que essa é a minha resposta em relação à sua colocação. Thaís Oyama. Se o Thales quiser responder primeiro, depois eu falo que eu tenho que falar. Por favor. Eu queria... Primeiro, isso é democracia, Tomé. Um colegiado tem 11 ministros, 4 votaram de um jeito, 1 votou de outro, e a maioria votou do jeito correto, contra. Eu até concordo com você, não, seria errado votar de outro jeito. Mas votaram certo. Então, é uma crítica que você está fazendo à instituição, que ela funciona assim, ela não tem que votar unanimemente pelo que A ou B pense. É um colegiado. E segundo, o governo não mandou a reforma tributária. O governo não tem mandado vários projetos. O que anda lá no Congresso, quem trabalha no Congresso sabe disso, o que anda lá é o que tem a maioria. E o governo, hoje, é a força mais forte dentro do Congresso. Não quis, os governistas não quiseram. O centrão que o governo botou dentro, fez ministros e está trazendo para dentro do governo, não quis. É o centrão que não quis, junto com o governo. O Rodrigo Maia pode ter sua culpa, mas o governo tem. A reforma tributária já está lá, ela tem que ser melhorada, não tenha dúvida, tem que ser discutida, mas já está lá. E o Pacto Federativo, o que nós dizemos? Que é importantíssimo. E a reforma administrativa, o que nós temos a falar? É muito fácil a gente jogar a culpa em cima do governo federal, que é o único que tem trabalhado realmente para poder fazer com que esse Brasil aconteça. A questão está dentro hoje deles lá, dos deputados federais e do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Seria um absurdo o Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo um colegiado, e aliás a minha crítica não foi a instituição, quero deixar claro, pois eu não critico, eu acho a instituição extremamente importante e necessária para um país democrático. A minha crítica é as decisões que são tomadas por alguns dos ministros, como alguns deles votaram a favor da reeleição, sendo que a Constituição aqui, sendo um leigo, você consegue ler isso aqui e entender que isso aqui é claro.
Então, assim, o que está acontecendo com o Brasil hoje? Para onde nós estamos indo com esse país? Nós temos que voltar às reformas. Nós temos que aprovar o Pacto Federativo e a reforma administrativa. A gente sabe que o Brasil só vai crescer na hora que a gente diminuir o tamanho do Estado. Nós temos que vender as nossas estatais. Onde está a força do nosso Congresso Nacional para fazer o que é certo pelo Brasil? Foi aí que o nosso país foi assaltado nos últimos anos, em muitos acordos que foram feitos. Eu queria só rebater uma crítica aqui em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Antigamente, nós tínhamos ali uma política, né, um presidencialismo de coalizão, que eu chamo de um presidencialismo de quadrilhas que acontecia no Brasil. O nosso país foi assaltado nos últimos anos em todos os órgãos, em todas as esferas. Isso não sou eu que estou falando, não, está em todos os jornais. E no momento que nós temos um presidente que está encaminhando para as casas o que realmente tem que ser feito, a gente vai lá, em vez de falar do que tem que ser feito, a gente pega um único ponto, que é a reforma administrativa, que é uma reforma muito delicada, pois ela envolve muitas áreas de um país, muito tipo de empresa diferente, então ela tem que ser mais discutida para fazer uma crítica. E as outras reformas, por que não acontecem? Porque eles discutem o que não tem que ser discutido, em vez de fazer o que é a favor do Brasil. É assim que hoje nós ainda temos, infelizmente, a velha política tomando conta no Brasil. E só acabando, o presidente ele tem que ter maioria na Câmara para poder tomar suas decisões. Não é porque ele está fazendo algum tipo de aproximação com pessoas do centro que ele está deixando de fazer uma política íntegra. Isso não significa que está tendo corrupção como havia anteriormente. Qual é o órgão hoje? Qual é o ministério que foi dado para alguém do Centrão até hoje? O que foi feito que a gente possa depreciar o governo em relação à corrupção? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado e torcer para o Brasil dar certo e poder, mais do que isso, poder ajudar para que as coisas aconteçam. Ok. Agora sim, Thaís Oyama. Na verdade, eu só queria aproveitar a expertise do Thales para tirar uma dúvida e saber o que ele pensa a respeito do seguinte. Você falou, Thales, que o Rodrigo Maia está querendo arrastar o PDT do Ciro Gomes lá para o lado dele. E eu sei que o Arthur Lira está em conversas avançadas com o PSB. Então, eu queria saber quem é que você acha que tem mais chances de arrastar os partidos de esquerda nessa disputa na Câmara? Eu acho que hoje o Rodrigo Maia tem mais possibilidade de atrair os partidos de esquerda. Só que esse jogo é um jogo que ainda tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Por quê? Porque, primeiro, envolve a própria eleição de 2022. Né? Então, tem que saber como é que vai ficar. Segundo, por exemplo, o PT e alguns partidos, PSOL, etc., estão deixando claro o seguinte: nós não vamos discutir só nome, nós queremos discutir pauta. Qual é a pauta que o novo presidente vai bancar? Então, por exemplo, vai bancar privatizações? O PSOL e o PT não vão apoiar. O Arthur Lira e o Rodrigo Maia têm dificuldade de admitir publicamente que não vão bancar privatizações. Né? Então, isso vai ter que ser acordado de algum jeito, vai ter que ser algum deles vai ter que conseguir tirar o nó da oposição para poder trazer esses partidos para cá. O PT não está fechado com o Rodrigo Maia, pode ser que feche, tem mais simpatia pelo Rodrigo Maia, mas não está fechado, vai precisar que ele garanta pontos da pauta, e o próprio Arthur Lira. O problema é que todos eles são escorregadios, né? Eles dizem uma coisa, fazem outra, trabalham por baixo do campo, outras coisas. Eu não teria tanta certeza, como o nosso amigo Tomé tem, que um dos lados é o lado certo. Eles todos jogam esse jogo, é assim. Né? Você sabe disso muito bem, com a experiência que você tem no Congresso. Só que eu acho curioso que a possibilidade da gente ver, por exemplo, o PT ou o PSOL dando as mãos para o Arthur Lira, né, do PP, do Centrão, me parece uma ideia um pouco bizarra, mas tudo é possível, né, Thales? Você já viu de tudo, por exemplo.